todos vocês aqui, professor Tiago na área, e dando seguimento a nossos vídeos de correção de provas de concurso público. No dia de hoje eu irei corrigir algumas questões de atualidades da prova da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Você fez a prova da Polícia Militar do Estado de Sergipe? Se saiu bem, mais ou menos? E aí, tá dentro da nota de corte? Fala aqui, escreve pra gente, certo? Essas questões que eu selecionei aqui foram 3 questões de atualidades, que foram as questões que vocês mais me falaram lá no direct do Instagram. Então eu trouxe aqui para a gente poder discutir um pouquinho, certo? E caso vocês estejam com alguma dúvida de qualquer outra questão, de geografia, atualidade, geopolítica, escreve para a gente, que a gente com certeza vai atender vocês, tá certo? Bora lá, vamos continuar com a prova de atualidades. Vamos continuar com a questão número 46. O Brasil é o 8º país do mundo em produção de energia eólica. Fato interessante, né? A energia eólica é uma das fontes de energias que a gente chama de energia limpa, energias renováveis. Os hidrocarbonetos, né, que são substâncias basicamente de hidrogênio e carbono em menores quantidades de oxigênio, nitrogênio, enxofre, são substâncias à base do petróleo, são substâncias que a gente não considera como recursos renováveis. Vocês podem falar, mas a teoria mais aceita é que o petróleo ele é fruto da decomposição de animais, vegetais, que a partir da pressão, ao longo de milhões de anos, se forma aquele óleo. Beleza, mas veja, a gente está falando em escala de milhões de anos. Do ponto de vista humano, não é viável. Ninguém faz um investimento hoje para daqui a milhões de anos pegar petróleo. Então não é uma energia renovável, certo? São fontes de energias limpas, a maremotriz, a eólica, a fotovoltaica, dentre outros, certo? A energia nuclear também é considerada uma energia limpa, apesar de ter os seus perigos, né? Mas vamos continuar. Em 2016, o Brasil ultrapassou a Itália no ranking e passou a ocupar a 9ª posição. Atualmente, esse texto é de 2018, o Brasil conta com 12,76 gigawatts de capacidade, maior do que o Canadá. Vamos seguir, não perca a atenção. Foco na questão. A China ocupa a 1ª posição, seguida pelos Estados Unidos. Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido e França. A energia eólica é obtida através das... Ponto. Eólica. A partir do que? Sol não é. O sol é fotovoltaica. Você lembra aquelas telas, né, que a gente vê em grandes residências, em hospitais? A partir ela consegue transformar a energia do sol em energia elétrica, certo? É considerada uma fonte limpa. Antigamente essas placas de energia solar eram extremamente caras, ainda é cara, mas não como antigamente, certo? Não é das marés, não é nuclear. Eólica, gente, é pelo vento, é obtido através do vento. Se lembra aqueles parques eólicos que tem, como parecem, ventiladores gigantes, né? E aquelas pás, aquelas hélices? Então, são que podem ser tanto no mar quanto na terra, certo? A eólica. Ela é uma fonte limpa, é uma fonte que é renovável. Tem lugares específicos que elas devem ser instaladas. Primeiro, porque ela tem sim influência, ela exerce sim influência no local em que ela está localizada. Tem matérias aí que vocês podem ver da BBC Brasil, de uma comunidade no Nordeste que mora perto de parque eólico e dizem que é um inferno morar lá, certo? Então, tem sim suas questões ambientais, sociais, mas em comparação com o petróleo, ela é muito mais limpa. Então, para fechar a questão, é a partir da força do vento. Alternativa B. Não perde o foco. Bora comigo. Certo? Ficou alguma dúvida? Vai falando comigo por aqui nos comentários ou lá no Instagram. Questão 47. Desenvolvimento sustentável é um assunto em pauta. Uma pausa por aí. Existem alguns autores que questionam essa palavra desenvolvimento sustentável. Certo? É uma palavra bonita, né? Que legal, meio ambiente, né? Mas existem autores que falam o seguinte: olha, existe como você ter desenvolvimento com sustentabilidade é diferente de desenvolvimento sustentável, certo? Da mesma forma que crescimento e desenvolvimento não são sinônimos,
é preciso se atentar para algumas práticas que podem ser amigas do meio ambiente, mas podem ser lesivas num período mais longo, certo? Então, quando falar assim, desenvolvimento sustentável, beleza, foi tema da Rio 92, foi tema também de encontros da ONU que aconteceu sobre o clima, mas é bom a gente tomar atenção em relação a isso. Resumidamente, pode-se dizer que o desenvolvimento sustentável é a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para a geração futura. Por exemplo, a água. É você utilizar, por exemplo, a água de uma forma racional, de uma forma equilibrada, de uma forma que dê para você utilizar, fazer as suas necessidades, sem comprometer esse recurso para os seus filhos, para os seus netos. Essa disponibilidade de água que temos hoje não era a mesma que tinha anos atrás e com certeza não vai ser a mesma que tem no futuro, certo? O solo também é um recurso natural. Existem empresas que exaurem o nosso solo com plantações e mais plantações, sem um manejo adequado, sem a utilização de nutrientes, de elementos que possam enriquecer o nosso solo, certo? Precisa de um tempo de descanso, então ele é um recurso natural também que deve ser utilizado de maneira racional, de maneira sustentável, de maneira inteligente, certo? Então ele lista aqui algumas atitudes, algumas ações e pede para saber se essas ações se enquadram nesse conceito teórico de desenvolvimento sustentável ou se são práticas lesivas ao meio ambiente. Primeiro, reaproveitamento do lixo reciclável. Eu não gosto muito de utilizar essa palavra desse jeito, lixo reciclável. Se ele é reciclável, ele não é lixo, ele é um resíduo, certo? Então, do lixo é uma palavra que você não pode extrair nada. O que você extrai do lixo? Nada. Mas existem resíduos, certos? Resíduos sólidos, resíduos líquidos, que podem ser reaproveitados. Então, eu acho que lixo não foi uma boa palavra, mas ainda assim é válida, certo? Então, a primeira é válida. Segundo, reuso da água por indústrias. Sim, algumas indústrias utilizam a água da chuva, por exemplo, para poder limpar as dependências da empresa. Isso é uma forma de você reutilizar. Alguns shopping centers utilizam a captação da água da chuva para dar descarga nos vasos sanitários, é um exemplo. Então, o reuso da água, o uso inteligente, é uma forma, uma prática de um desenvolvimento sustentável. Utilização de energia solar e eólica. Vimos aqui na primeira questão 46. Energias limpas, energias renováveis, energias importantes para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento da agricultura, para o desenvolvimento seu, da cidade, do campo como um todo. É extremamente importante. Então sim, podemos considerar a energia eólica através dos ventos e a solar através do sol, que é obtida através das placas fotovoltaicas, como energias limpas. E a 4, que fala agricultura orgânica. Bem geral, né? A agricultura orgânica. Em que sentido? Você utiliza recursos orgânicos para você poder enriquecer o seu solo, certo? Ele está falando, por exemplo, de um sistema de agrofloresta. É muito amplo. Mas sim, a gente pode considerar a agricultura orgânica em seu sentido amplo como uma das formas de práticas sustentáveis, apesar da questão não ter delimitado muito bem que práticas são estas. Do ponto de vista orgânico é muito genérico. Orgânico, beleza, tem carbono, e aí? E o resto, certo? Mas a gente, de forma genérica, já que a questão está sendo genérica, pode considerar sim como prática de desenvolvimento sustentável. Então, bora lá. Primeiro certo, segundo certo, terceiro certo, quarto certo. Qual é a alternativa? Alternativa D. Marque aí o C de certo. E vamos para a última questão para o vídeo não ficar muito longo. Em 64, Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz aos 35 anos, tornando-se na época a pessoa mais jovem ao receber o prêmio. Em 2018, completa-se 50 anos de sua morte. Em 4 de abril de 68, o norte-americano era assassinado com um tiro na sacada do quartel de um hotel aos 39 anos de idade. Luther King entrou para a história como um símbolo da luta. Veja, há uma discussão no Brasil muito profunda acerca das
desigualdades sociais, raciais. E nos Estados Unidos isso também existe. Lembra de alguns anos atrás da morte do George Floyd por um policial americano? Lembra-se que na Carolina do Norte vários casos de racismo, xenofobia aconteceu no ano de 2019 e ainda acontece nesse ano também. Só que isso não é recente. Isso quando eu falo isso, eu estou falando do racismo, da segregação racial dos Estados Unidos, ocorre muito tempo atrás. E ainda era pior, certo? Quem já assistiu várias séries aí de negros, filmes inclusive ganhadores do Oscar há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que retratava isso. A segregação, o racismo estrutural na sociedade. E veja, quando eu falo estrutural, a sociedade como si, ela tem várias camadas sociais. Da camada mais alta, da camada mais baixa. E quando você fala em uma estrutura social, quer dizer que a máquina em si é uma máquina de segregação. É uma máquina que divide não só oprimido dos opressores, mas é uma máquina que em si ela engendra uma política social, uma política administrativa do terror, do medo, do ódio, que semeia tudo que é ruim. Então, isso aí nos Estados Unidos era muito pior nos anos atrás. Então, Martin Luther King, ele era a face. Ele era um dos líderes desses movimentos sociais, do movimento negro dos Estados Unidos. Isso lá na década de 50. E o movimento, né, continuou depois do Luther King, na década de 60, na década de 70. Então ele era o líder desse movimento negro contra o racismo, contra a discriminação. Ele é lembrado até hoje em vários discursos, mundo afora, fora inclusive dos Estados Unidos. Ele é um símbolo do movimento negro. Ele é um símbolo do Black Lives Matter. Ele é um símbolo de uma sociedade que ainda luta pelo seu espaço. Em que uma criança, uma mulher, um homem, ela é julgada pela cor da sua pele. Não pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade laboral, pela sua capacidade de fazer o bem. Quando você discrimina, você separa alguém ou algo de uma coisa que não é aquilo que você acha que deve ser. Quando falamos de preconceito, temos a junção de 2 palavras. O pré e o nome conceito. Pré vem de antes. Quando a pessoa é preconceituosa, é quando ela já tem uma informação, ela já tem um conceito formado, sem antes conhecer. Então, antes de tudo, preconceituoso, a pessoa preconceituosa é, inclusive, o assassino da mentira, do ódio. Porque, acima de tudo, ele quer que a sociedade se comporte da forma como ele acha que deve. Então, para encerrar aqui a questão, para encerrar o vídeo que está longo, o Martin Luther King foi e ainda continua sendo seus efeitos nos Estados Unidos e no mundo pelo movimento negro. Então, ele foi um símbolo da liberdade e ainda continua sendo, certo? Caso tenha ficado alguma questão, alguma dúvida em relação a essa e as outras questões de atualidades, lembrando, a prova da PM de Sergipe não teve só essas 3 questões, teve muito mais. Teve questões de geografia, mas foram as questões que vocês mais me pediram para poder falar aqui, certo? Não esqueça, deixem um like, comentem aqui e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, certo? Se está gostando desse tipo de vídeo, é sempre bom receber o feedback. Um abraço a todos vocês e até a próxima.